CPI que investiga as perdas econômicas e sociais do Estado nos últimos 10 anos por influência da má gestão da Petrobras vai propor um projeto de lei de revisão tributária para o Estado do Rio em seu relatório final. Nesta quinta-feira, a comissão ouviu o economista José Roberto Rodrigues Afonso, que falou sobre as perdas da estatal e da arrecadação do Estado. Segundo o economista, este ano o Rio já perdeu 35% do repasse mensal de participação especial e pode perder ainda mais. A queda do preço internacional do petróleo e o fato de o Estado não poder tributar em cima do produto foram alguns fatores destacados por José Roberto Rodrigues Afonso como causas para que o Estado perca aproximadamente 11% da sua receita própria a longo prazo. Segundo o economista, houve uma deterioração da governança corporativa da Petrobras, uma piora na lucratividade, um endividamento crescente, principalmente com os bancos estatais, decrescente arrecadação de tributos e uma brutal perda do patrimônio público. O ideal é uma recuperação da credibilidade da empresa, da governança da empresa e, junto com isso, uma revisão dos investimentos e da forma como a empresa contribui com impostos, com royalties e com participações especiais para que isso possa permitir reverter o quadro atual de dificuldades que acaba atingindo todos os governos do Estado. O Rio, que já está perdendo receita com a queda dos preços e também com a desorganização da Petrobras, ainda teria uma nova perda, tendo que redistribuir para os demais estados não produtores essa receita. No conjunto, quer dizer, somado isso tudo, é uma preocupação que o Rio de Janeiro possa vir a perder algo como 56% do que ele recebe hoje do setor de petróleo, e isso representaria algo como 11% a 12% da sua receita própria. É muita receita e num momento em que, obviamente, você não tem possibilidade de cortar gastos com educação, com saúde, com segurança para compensar essa perda de receita. O presidente da CPI, deputado Edson Albertassi, considerou as informações passadas pelo economista à CPI relevantes e disse que a comissão vai estudar a construção de uma lei específica de revisão tributária para o Estado. Demonstrou claramente aqui a participação decadente da Petrobras nas receitas tributárias de todo o país, e isso afeta radicalmente o Rio de Janeiro. Isso foi demonstrado aqui com dados publicados recentemente pela Petrobras, também pela Agência Nacional de Petróleo, e com isso a gente tem, de fato, aqui a opinião sincera dele de que há necessidade de uma revisão tributária no país e também aqui no Rio de Janeiro, a necessidade real de também se fazer uma revisão tributária para que a gente tenha, de fato, para os próximos anos, uma condição mais tranquila de receitas aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que esse é um dos pontos de contribuição que a CPI pode deixar, a proposta de uma lei específica. Ainda, claro, não temos a informação exata do que pode ser, mas ele também vai encaminhar contribuições para que a gente no futuro possa, de fato, encaminhar no relatório e assim, casa a casa, aceite e que aprove em plenário para que a gente tenha, de fato, uma condição melhor nas receitas tributárias do Rio de Janeiro. A CPI, que acompanha a desativação dos lixões no estado, visitou o aterro sanitário de Itaboraí. Os deputados querem saber por que o chorume extraído no aterro não é convertido em água reutilizável. Nesta terça-feira, os deputados fizeram uma vistoria no local. Foi a terceira visita da CPI, que já esteve em Irajá e Seropédica. O aterro sanitário de Itaboraí recebe por dia 900 toneladas de lixo domiciliar de 6 municípios, 50 toneladas de lixo industrial, outras 100 do complexo petroquímico do Rio de Janeiro e 1 tonelada de lixo hospitalar. Aqui, o material reciclável é enterrado e o chorume recebe o tratamento primário, em que somente é extraído o odor. Todo lixo que chega aqui é todo ele enterrado. Então a vida útil de um aterro sanitário, que poderia ser de 20 a 25 anos, diminui a partir do momento que se aterra todo o lixo. Então a responsabilidade dessas prefeituras de fazerem a coleta seletiva e com isso vai chegar menos lixo no aterro sanitário e vai gerar emprego também para os catadores. Então essa é a questão que me preocupa, a questão do chorume, como eu falei. O representante da empresa falou que ela não tem ainda a ortoga do INEA, já está aguardando há bastante tempo.
e chega a ser até uma coisa que foge da minha inteligência, né? Nenhuma desses tipos de chorume é tratado a ponto de ser reutilizado, chamada água de reuso. Por quê? Porque eles são levados para essa empresa lá em Santa Cruz para dar a destinação final ao tratamento do chorume. Pelo contrato, a empresa que administra o aterro sanitário deve reflorestar o entorno do local com mata nativa. São 4 anos de operação, já está indo para o 5º ano de operação aqui do CTR e ainda está muito tímido o replantio aqui no entorno. Então a gente precisa que a empresa acelere essa situação, porque é uma questão prevista em lei e é importantíssimo para poder não só diminuir a questão do clima, né, da temperatura, mas também dar mais qualidade ao ar, enfim, a população que mora aqui no entorno. Na segunda-feira que vem, a CPI vai ouvir representantes do Instituto Estadual de Ambiente. Essa é mais uma das visitas técnicas de muitas que vamos fazer, tá? Nós estamos pretendendo visitar todos os CTRs e todos os lixões que ainda funcionam nesse estado, que ainda estão ativos no estado. Então, os encaminhamentos que nós tiramos daqui hoje, muita coisa positiva, mas algumas coisas negativas quanto ao chorume. Por que não tem licença ainda para o tratamento final desse chorume, para virar água de reuso aqui, tem que transportar para Campo Grande? Então são indagações que nós vamos fazer ao INEA e à Secretaria Estadual de Ambiente, para que a gente ache solução o mais breve possível, para que seja tratado, pelo menos junto aos CTR, para que não precise ter esse transporte de estação de tratamento que transforme o chorume em água de reuso. A Secretaria Estadual de Saúde informou aos deputados da CPI que investiga as causas da violência contra a mulher, que as agressões físicas representam o maior índice de crimes praticados contra as mulheres no estado. Segundo dados apresentados na audiência, nos últimos 6 anos, a Secretaria de Saúde notificou mais de 29 mil casos de violência contra a mulher. 70% desses casos foram relatados como violência física. Mulheres entre 20 e 39 anos representaram 68% dos casos e o companheiro foi o agressor em 25% das ocorrências. Essa representante da Secretaria de Saúde disse que muitos casos de violência contra a mulher ainda não chegam à Secretaria, mas que existe uma meta firmada com o Ministério da Saúde para ampliar a cada ano 20% das notificações. Hoje a gente tem no estado do Rio, conforme a gente viu, todas as regiões, apenas são 8 municípios que ainda não fazem ainda a notificação, que é aquele Varriçai, né? São municípios pequenos. Mas a gente está vendo que ao longo desse período, cada vez mais é um crescente o aumento dessas notificações. Para o coordenador da área técnica da saúde, um atendimento mais humanizado nos hospitais pode ajudar no cumprimento da meta estabelecida entre a Secretaria e o Ministério da Saúde. Para a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, existe uma compatibilidade entre os dados apresentados pelos representantes da Secretaria de Saúde e os apresentados em uma reunião anterior pelo Instituto de Segurança Pública. A parlamentar considerou importante esse comparativo. Outras questões que surgiram aqui é a necessidade de humanização do servidor, porque não é apenas preencher uma ficha técnica que vai fazer parte de um grande sistema de dados, né? É o atendimento dessa mulher, no sentido de que essa mulher ali ela se sinta um sujeito de direito e que essa mulher, que aquele atendimento contribua para o seu fortalecimento. Nos chamou muita atenção que dos 42% das mulheres são encaminhadas a delegacias de mulheres. Então você vê também os municípios onde há uma delegacia de mulheres, onde há uma rede de proteção à mulher, a notificação ela é expressiva. A CPI que apura a prática de aborto no estado vai convocar a empresa distribuidora do medicamento Misoprostol e o responsável comercial das indústrias químicas e farmacêutica nacional. Os parlamentares ouviram o responsável técnico pela indústria que fabrica o medicamento e não ficaram satisfeitos com as explicações do farmacêutico. Cleverson Vigo, responsável técnico das indústrias químicas e farmacêutica nacional, disse que só produz o Misoprostol quando recebe pedido de uma única distribuidora responsável pela entrega aos hospitais do Rio.
O farmacêutico também garantiu que todo o processo, desde a importação da matéria-prima até a entrega à distribuidora, é fiscalizada pela Anvisa e pela Polícia Federal. Nós temos mapas que são entregues, são controles que são entregues desde a produção até a saída tanto à Polícia Federal quanto à Anvisa. Esses relatórios são mensais, trimestrais e anuais. O responsável técnico da Infam não soube informar aos deputados para quais hospitais o medicamento foi entregue. O laboratório só tem controle para qual distribuidor o remédio foi entregue. Eu acredito que no dia 2 nós vamos ter esclarecimentos quanto à comercialização. Porque o grande problema hoje no Rio de Janeiro é a venda ilegal nos camelôs do Citotec, que é um remédio abortivo. Então, nós precisamos ter conhecimento disso, e aqui no Rio de Janeiro só tem uma distribuidora desse medicamento. Foi deliberado também nessa reunião da CPI, foi deliberado que no dia 2 também vão ser convocados representantes dessa empresa para saber como é feita essa distribuição, como é feito esse armazenamento, quais os lotes que saíram, porque ou é dos hospitais ou da distribuidora, esse desvio de medicamento para a área do comércio clandestino. A Agência Nacional de Águas informou aos deputados da CPI que investiga a crise hídrica no estado que as obras para a transposição do Rio Paraíba do Sul devem ser iniciadas no fim do período de estiagem, previstas para novembro. A informação foi passada para a CPI, que investiga a crise hídrica no estado, nesta quinta-feira, pelo superintendente adjunto de regulação da Agência Nacional de Águas, a ANA. A transposição do Paraíba do Sul é um projeto do governo paulista que pretende desviar a água do rio para abastecer o sistema Cantareira em São Paulo, que enfrenta uma crise hídrica por conta da estiagem no Sudeste. Pelo projeto aprovado pela ANA, fica autorizada a interligação entre o reservatório de aproveitamento hidrelétrico de Jaguari, que fica no Rio Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, ao reservatório do Rio Atibainha, parte do sistema Cantareira, localizado na baía do Rio Piracicaba. O projeto vai mudar as regras atuais de operação da bacia, como a vazão dos reservatórios, que deve ser diminuída para garantir água na bacia do Rio Paraíba do Sul, permitindo a transposição. Somente há viabilidade para fazer essa transposição se houver uma mudança nas regras atuais de operação da bacia do Rio Paraíba do Sul. E essa mudança precisa aumentar a garantia de água para atender aos usos da bacia do Paraíba do Sul, entre eles a região do Rio de Janeiro. O representante da ANA falou também sobre a construção de uma soleira submersa na foz do Rio Guandu para diminuir a invasão da água do mar pelo interior das rochas, que afeta empresas localizadas na região. Segundo Patrick Tomás, a construção da soleira, que será paga pelas empresas locais, está aguardando a autorização da Marinha para ser iniciada e vai ajudar a reduzir a vazão do Rio Guandu de 190 metros cúbicos por segundo para 110 metros cúbicos por segundo. Para evitar o problema da intrusão salina, está sendo construída uma estrutura no rio, uma soleira submersa, que é uma estrutura que vai estar dentro do rio e vai impedir que a intrusão salina suba o rio e afete as captações das indústrias. Então, com essa estrutura, vai ser possível reduzir a vazão do Rio Guandu sem atrapalhar, sem causar interrupção das captações das indústrias, porque essa estrutura vai conter a intrusão salina próxima da foz e vai fazer com que a qualidade da água onde as indústrias estão localizadas se mantenha boa e permita que elas continuem captando. O presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, elogiou a apresentação feita pelo representante da ANA e solicitou que seja encaminhado à CPI o projeto de transposição do Rio Paraíba do Sul. Nós vamos pedir à ANA o projeto que a Sabesp fez dessa transposição, como também tentar verificar qual é o cronograma dessa transposição, para que essa transposição seja uma via de mão dupla, isto é, para tirar a água do Paraíba e levar para o sistema de Piracicaba, onde tem Cantareira, mas também para ter a função reversa, quando assim for necessário. A redução do número de adolescentes que usam drogas no estado depende de uma integração entre as secretarias de Saúde, Assistência Social e o Ministério Público.
A conclusão é da secretária Tereza Consentino, que foi ouvida pela CPI do crack. Durante a reunião, a secretária de Assistência Social informou: mais de 70% dos adolescentes que estão nas ruas têm família e viveram em um lar violento. Por isso, muitos recorrem às drogas para aliviar a dor e saciar a fome. Ela explicou que para tratar um dependente químico é preciso primeiro admitir que a droga dá prazer. Para a secretária, é preciso encarar o problema com lucidez. Tereza Consentino disse que é necessário utilizar gatilhos para a recuperação dos usuários. Destacou a prática de esportes e das artes. A questão do compromisso que o esporte traz e a arte também traz, eu não posso falhar porque o meu time conta comigo. Então eu não posso chegar para jogar de ressaca, doidão, porque se eu sou goleiro eu vou frangar todas, né? Eu tenho um compromisso com o meu time, eu tenho um compromisso com aquele coletivo que me ajuda. E fora isso, o brasileiro tem uma facilidade para praticar esporte que é uma coisa impressionante, né? Badminton, ninguém já ouviu falar em badminton até um ano atrás, já é campeão de badminton. Qualquer coisa que você leve esporte para a criança brasileira, ela tem habilidades físicas muito grandes. Então, muito rapidamente, ela responde e começa a ter resultado, a participar de uma competição, a ir bem na competição, a conhecer pessoas novas, do outro município, da outra escola, né? E vai aumentando sua rede de amizades. Isso tudo integra, e quando integra, certamente você reduz a possibilidade dela ser capturada pela droga. A secretária explicou ainda que no ano passado, o governo do estado criou uma secretaria especialmente para cuidar da dependência química. Ela alertou que é preciso um trabalho de integração entre o estado e o Ministério Público para a redução do número de casos. Se é a assistência social que está executando, né? E eu chamo, portanto, de acolhimento ou abrigamento. Mas se eu tenho um médico, o Ministério Público passa a entender que aquilo é uma unidade da saúde. Se não é da saúde, se é da ciência, não pode ter médico. Mas o que eu faço, que é cuidar desse menino, eu preciso de um médico de plantão. Porque esse menino pode ter uma crise convulsiva, ele pode apresentar problemas pela ausência da droga, do consumo da droga. Então, essa compreensão assim, de várias reuniões com o Ministério Público, a gente chegar a um entendimento que essa instituição é uma instituição híbrida. Eu acho muito positivo, e até mais, ou durante a CPI ou depois da CPI, e não como uma convocação, mas como uma sugestão de política pública, a reunião da Secretaria de Assistência com o Secretário de Saúde e a Secretaria de Prevenção às Drogas para estabelecer uma política efetiva. Estabelecendo as regras, eu acho que fica ainda melhor para que na ponta esses meninos e meninas, esses jovens, tenham um efetivo combate e tentar solucionar esse grande problema da droga no estado do Rio de Janeiro. A seguir, os assuntos discutidos pelas comissões. Deputados visitam o Hospital Carlos Chagas e cobram melhorias.